No primeiro autoestilo inédito deste ano, a gente convidou o professor consultor Nelson Canabarro para uma avaliação aí do que este ano nos esperava aqui em Ponta Grossa, principalmente na região dos Campos Gerais. E ele fez uma série de análises e contou de algumas perspectivas que apontavam para um crescimento e para um bom mercado para quem estivesse preparado. Bom, não preciso nem dizer que ele acertou tudo, né? Trouxe aqui para a gente refazer essas análises e ver se a gente tem que corrigir o rumo ou se a coisa promete melhorar. Nelson, como sempre, muito obrigada por você estar aqui, é um prazer te receber. Obrigado, Ana, obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com você aqui, com os teus telespectadores. Tua vida corrida aí, eu sempre consigo roubar você um tempinho aí. Você grava quase meia-noite, daí dá certo. Mas assim, nós tivemos duas situações diferentes em relação a tudo que nós conversamos no começo do ano, em relação ao mercado de trabalho. A primeira foi a situação de Ponta Grossa e o segundo, o restante do país, que foram totalmente diferentes. O mercado de Ponta Grossa ele passou por um aquecimento, indo contra a corrente, né? O Paraná teve uma situação semelhante, não tão forte quanto Ponta Grossa, mas o resto do país sofreu. E vem sofrendo ainda por questões aí governamentais, questões de perspectiva em cima da reforma da Previdência e a reforma tributária que vem na sequência, né? E acabou que no país nós tivemos uma queda da perspectiva de geração de emprego, o mercado esfriou, algumas regiões do país sofreram muito com isso. E Ponta Grossa passou por um processo inverso, nós tivemos saldo positivo na geração de emprego, então, e emprego de qualidade, que é aquele emprego que exige mais qualificação, que paga um pouco mais também. Então, confirmando aquilo que nós havíamos conversado, né, que na região, quem estivesse preparado com perfil adequado, qualificado, teria condições de competir nesse mercado e também crescer. Mas no resto do país a realidade foi um pouco diferente. Agora, com a aprovação aí, uma certa folga da reforma da Previdência, na primeira votação, há uma tendência de reverter esse quadro, porque vai demonstrar que o governo que falou que ia fazer durante a campanha foi lá e fez. Isso é um indicativo. E fez com o primeiro semestre ainda de governo, conseguiu um trabalho, uma aprovação de algo que estava encalacrado, né? Então isso mostra um compromisso daquilo que foi dito no governo, na campanha, e que o governo está buscando fazer. Apesar do nosso presidente ser meio boca solta, assim, né? Fala pelos cotovelos, fala como se não fosse presidente, né? Acho que ainda está em campanha em algumas ocasiões, né? Mas isso a tendência, se tudo correr bem, é ele corrigir esse problema. Mas ele tem honrado aquilo que ele disse que ia fazer, né? Então isso gera confiança e a tendência é que os investidores enxerguem no país uma mudança de rumo no que diz respeito à iniciativa privada, à propriedade privada, à gestão pública. E se a reforma tributária, que é o próximo passo agora, é a reforma tributária. Se ela for uma reforma pensando no mercado e na população e não pensando só em aumentar a arrecadação do governo, que todas as reformas que nós tivemos até agora foi para aumentar a arrecadação do governo. Se for uma reforma que vai pensar no mercado e no trabalhador, na população de modo geral, aí sim nós vamos ter um ambiente favorável para que as empresas possam investir, né? A reforma trabalhista que já foi aprovada lá no governo do Michel Temer melhorou algumas condições, criou alguns fatos novos que permitiram a preservação de muitas vagas que seriam extintas caso não tivesse sido feita essa flexibilização no mercado de trabalho com a reforma trabalhista. E uma análise que, por favor, me corrija se eu estiver por um caminho equivocado, é que uma parcela expressiva do eleitorado do Bolsonaro foi constituída de empresários, né, de empreendedores. E no começo eles estavam, parece que meio reticentes, será que fizemos a escolha certa e tal, e agora, como você falou, se eles readquirirem a confiança e o rumo, vai movimentar, porque é justamente o empresariado, né? Exatamente. Tem vários fatores. O mercado externo, né, que os Estados Unidos é o motor, o motor e é o termômetro da economia mundial. Existiu uma ideia que ia aumentar o juro lá, daí você leva dinheiro, porque é um país muito seguro, né? Para investimento, não vai aumentar, então a tendência é o dinheiro ficar onde está mesmo.
dos investidores estrangeiros e a confiança no governo, porque assim, o governo não tem capacidade de gerar emprego. Não tem. O único emprego que o governo gera é através de concurso público. Isso. Mas não existe uma ação do governo que faça com que ele seja o responsável por um emprego na iniciativa privada. Mas o governo ele tem condições de gerar o ambiente favorável para o desenvolvimento de negócios e assim gerar o emprego. Então, quando você cria uma situação de desrespeito à propriedade privada, uma situação onde o governo é o centro de tudo e a iniciativa privada parece ser um vilão, onde você tem insegurança jurídica, insegurança de contrato, não tem controle da economia, não tem controle de gasto, o que acontece? Te cria um ambiente favorável para a destruição do trabalho. Então, essas mudanças que o governo está se propondo a fazer, o que elas vão trazer? Vão trazer esse ambiente seguro, propício à geração de novos negócios, ao crescimento dos negócios que estão aí. Mas também não é um passe de mágica, existe um caminho doloroso aí de inversão da rota que nós estamos, que todas as avaliações de crescimento da economia foram para baixo, não foram para cima. Então, para inverter esse fluxo, né, para que possa ter uma perspectiva de crescimento, alterar a previsão de crescimento para cima, tem um caminho bastante doloroso ainda pela frente. Então, é preciso ter esta clareza. As pessoas que estão desempregadas, elas vão sofrer ainda por um tempo. E, Nelson, aqui no caso de Ponta Grossa, por exemplo, que a gente viu que caminhou, né, na contramão, e isso acaba afetando a região, de um modo geral, né, trazendo também empregos. E nós estamos com perspectivas boas aí, nós estamos com anúncio de estudantes sendo convocados para ir fazer estágio, né, em outros países aí, fábrica nova vindo para cá e tal. E isso, na tua avaliação, acabou, parece que nós não concentramos muito aquele fenômeno de atrair a mão de obra não qualificada, que acaba gerando bolsões de pobreza, né? Nós não tivemos esse fenômeno de um modo tão expressivo em Ponta Grossa. Desta vez não, nós temos ciclos, né, de industrialização. Há um tempo atrás, quando abriram empresas como Tetra Pak, Kaiser, que foi o primeiro grande ciclo, acho que foi no governo do Lerner, nós tivemos esse êxodo de pessoas vindo para cá, tentar a sorte nas indústrias que estavam chegando, porque era uma novidade. E com o tempo foi consolidada a ideia de que a indústria não emprega mão de obra despreparada, com pouca escolarização, a menos que não tenha competidor, né? Se tiver um competidor, a empresa precisa de alto desempenho. Então, a qualificação e a escolarização permitem que você tenha profissionais melhores e que melhore o desempenho do negócio. Então, agora com este perfil de empresas que vieram, vou pegar o exemplo da DAF. A DAF é um termômetro que vai trazer ainda grandes oportunidades de negócio para Ponta Grossa quando eles chegarem à plenitude do processo produtivo deles lá. Toda a cadeia de fornecedores, que por enquanto não justifica em volume de negócio trazer a base para Ponta Grossa e para a região, quando a DAF alcançar a sua capacidade plena de produção, essa cadeia de suprimentos vem para a região. Então você vai ter aí 40, 50 empresas de menor porte da cadeia de valor do setor automotivo atuando aí em Ponta Grossa, que vão gerar outros perfis. Então isso ajuda a desenvolver a cidade, por um lado, né? Mas nós temos bolsões de pobreza já estabelecidos que não conseguem entrar nesse mercado. Elas vão pegar o reflexo, que é o emprego indireto, que é gerado com o consumo produzido por esses trabalhadores que são aproveitados na indústria. Existe uma perspectiva que eu acho que agora a Prefeitura acordou para isso, que é empresas de base tecnológica. Exatamente. Que é investir nesse tipo de empresa gera emprego de alto salário, que não gera impacto ambiental, que não ocupa grandes áreas. Você traz uma indústria, precisa de uma área muito grande. Você vai trabalhar com indústria de base tecnológica, você constrói um prédio de 4 andares e você coloca ali 200, 300, 400 pessoas trabalhando naquele lugar. E gera um tipo de imposto que desenvolve a cidade, que é o ISS, que fica na cidade na integralidade. Então, aparentemente, com a atividade da Cidade do Conhecimento, que a UTFPR está capitaneando, há um acordar, um despertar para essa ideia de investir, aproveitar aquilo que já tem da UEPG, da UTF, das faculdades particulares, que é o capital intelectual disponível no mercado e a possibilidade de gerar negócios de base tecnológica. Mas eu queria inverter um pouquinho o eixo da nossa conversa, porque assim, quando a gente fala
sobre esses números, essas informações, dá a impressão que está tudo maravilhoso. Mas nós sabemos que em Ponta Grossa você vai ter aí em torno de 5 mil pessoas que estão desempregadas. E 5 mil pessoas é muita gente. É muita gente. E é gente que, em alguns casos, já desistiram de procurar trabalho, que são os desalentados. E você vai percorrendo o país, são 13 milhões de desempregados. É muita gente. Você vai pegar vários países da América do Sul que não tem 13 milhões de habitantes. Exato. É uma nação muito grande, né? Exato. É um país dentro do país. É um país que está sofrendo, né? É um país, se nós pegarmos só os 13 milhões de desempregados, você tem uma nação oculta dentro do Brasil. E é uma nação pobre, uma nação com dificuldade, com sofrimento e tudo mais. Então, existe uma questão que precisa ser trabalhada, e eu tenho conversado muito sobre isso, que é o desenvolvimento do perfil do brasileiro, da criança que está hoje nas escolas, para ter um perfil de uma pessoa que busca vencer na vida. Porque se você puxar pela memória na tua escola, na minha escola que eu estudei também, era pouca gente que trabalhava isso do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da autoconfiança, da autoestima. Não se trabalham essas questões dentro da escola, que é um lugar onde as crianças passam muito tempo, principalmente hoje em dia com escola integral, passam mais tempo com professores e amigos do que com pai e mãe. Exatamente. Não é verdade? Então, se a gente não trabalhar esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, da visão do crescer, do ser protagonista da própria história, de entender que é preciso qualificação, escolarização, uma dose grande de empenho, de persistência nas coisas, de correr atrás daquilo, de sonhar e projetar o sonho e correr atrás do sonho, nós não vamos ter condições de dar sustentação para o crescimento do país. Porque vai faltar mão de obra, vai faltar gente com capital intelectual e tecido psicológico suficientemente forte para sustentar esse crescimento. E enfrentar as outras nações, que você vê, os outros países invadem o nosso país porque trazem aqui uma tecnologia que nós não conseguimos desenvolver e exploram, nos exploram vendendo produtos caríssimos porque a gente ainda é uma nação em desenvolvimento na parte tecnológica, que faz a gente ser consumidor de tecnologia que custa caro. Nós tivemos uma formação, né, Nelson, durante décadas como para formação de mão de obra. Exatamente. Nós não fomos formados para ser cérebro de obra. E hoje nós temos que formar cérebros de obra, corações de obra, né? A própria universidade ainda é uma formadora de mão de obra. E a gente usa até esse argumento, né? Você vai negociar uma indústria para a cidade, você fala da mão de obra qualificada que sai das universidades. Então existe esse movimento dentro da UTF, da UEPG, da geração de negócios, né? De startups. Mas a gente precisa de gente que tem, assim, existe uma palavra nesse ambiente de negócio que são as startups, chama mindset, que é a programação mental. Então precisa ter o mindset correto. Que a pessoa que está com uma ideia na cabeça, que tem uma possibilidade de gerar um negócio, e as startups, elas têm um potencial gigantesco. Se você desenvolve um produto que cai na necessidade, que cria uma necessidade coletiva, você tem uma empresa de porte mundial em um tempo impressionantemente curto. Uma semana você... Exatamente. Vira um fenômeno, né? Porque a tecnologia não tem fronteira. Você trabalha no mundo inteiro sem fronteira. Então, mas se você não preparar a cabeça desse jovem que tem uma ideia, mas que daqui a pouco aparece um emprego que vai dar segurança para ele, ele abre mão da ideia em troca desse emprego, então nós vamos continuar sendo um exportador de mão de obra e de commodity e um importador de tecnologia. E isso é fazer com que a balança comercial, a balança de conhecimento e a balança de importância no mundo sempre penda para o outro lado, não para a gente. Então, eu vejo assim, a necessidade de que as empresas trabalhem em neurociência, programação mental, neurolinguística, pensamento transversal, que são coisas que a gente não leva para o dia a dia das crianças e até mesmo a maneira como avaliamos. Né? Eu, dentro da universidade, eu tenho tentado eliminar a prova, porque a prova, ela avalia a memória, ela não avalia o conhecimento. Exatamente. É só isso. Se o aluno é capaz de lembrar e para responder uma única vez, ele tira uma nota boa. Exato. Entendeu? Ele não avalia o conhecimento. O que é o conhecimento? Eu consigo pegar aquilo que eu aprendi e aplicar na minha vida. Então eu tenho tentado eliminar a prova, para que eu... E dentro existe um estudo, né, que é a taxonomia de Bloom,
que ele estabelece os níveis da complexidade do pensamento. E o pensamento de menor complexidade é a memória, é a lembrança. Então, está na hora da gente mudar esses Exato. conceitos. A gente tem Tem que projetos ensinar... para serem colocados em prática, Exato, e políticas públicas, e né? formação de pessoas, que tem que ter gente preparada para isso. Os professores deveriam passar por esse tipo de formação, porque senão a gente cria as nossas crianças feito frango e quer que elas lutem na vida feito leões. Isso não vai acontecer, a não ser que a gente prepare as nossas crianças desde pequenas para lutar pela vida, para correr atrás da vida como leão. Aí elas vão lutar quando forem adultos feito leões. Tá aí uma dica importantíssima. Nelson, adorei a nossa entrevista, muito obrigada, como sempre, colaborando demais com a formação aí, com o otimismo das pessoas, e já deixamos aqui amarrado para o final do ano. Tá Combinado? Bom. Obrigado. Nelson, muito obrigado. Prazer, Obrigado, como Ana. sempre, te receber. Que bom, obrigado. E você fica agora com a dica de estilo de hoje.